Olá! Hoje o Justiça para Todos mostra como foi a segunda edição do Fórum Nacional de Conciliação e Mediação. O FONACOM foi realizado pela AJUF em Florianópolis, Santa Catarina. Foram realizadas palestras importantes para discutir como os conflitos podem chegar ao fim, usando o diálogo como aliado. Ministros, desembargadores, juízes federais, advogados e representantes do Ministério Público participaram do evento. O debate de ideias pode aperfeiçoar e agilizar o trabalho na Justiça Federal, um benefício para milhares de brasileiros que buscam a solução de problemas na Justiça. Você vê tudo isso e muito mais no Justiça para Todos, que já está no ar. Vamos agora a um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. Tem lançamento de livro novo no Judiciário. É a publicação Justiça Federal, estudos em homenagem ao desembargador federal Leomar Amorim. A obra é organizada pelo juiz federal Roberto Veloso, presidente da AJUF, e pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. É uma coletânea de artigos que resgata temas importantes para a Justiça Federal e um reconhecimento pela dedicação do magistrado Leomar Amorim. O desembargador federal morreu em 2014, depois de muita luta contra o câncer. Em Brasília, o lançamento vai ser no dia 27, às 6h30 da tarde, no Espaço Cultural do STJ. Em São Paulo, a solenidade está marcada para o dia 3 de outubro. Já em São Luís, no Maranhão, o lançamento é no dia 24 de outubro. A Associação dos Juízes Federais do Brasil realizou o segundo FONACOM. Neste ano, o Fórum Nacional de Conciliação e Mediação foi realizado em Florianópolis, Santa Catarina. Solucionar conflitos sem litígio é o caminho interessante para o cidadão e também para o judiciário. Alguns ainda estão no papel, outros já na tela do computador. E juntando tudo isso, vem um número desafiador. Mais de 100 milhões de processos. Parece interminável, um gráfico sempre crescente. Cada ano vem aumentando, porque a Justiça não tem dado conta de julgar todos os processos que entram. Sempre há um superávit. Como driblar esse excesso? Isso vai acumulando os processos. Daí a mediação e a conciliação ser um meio para a solução rápida dos conflitos. Por um lado, os números mostram que o cidadão está lutando mais pelos direitos que tem. Todos os dias são 80 mil novas ações no judiciário brasileiro. Com a Constituição de 88, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Estatuto do Idoso, com o dano moral, as pessoas cada vez mais têm procurado o Poder Judiciário. Isso é muito bom, porque isso é um exercício de cidadania. Mas por outro... Mas nós não estamos preparados, nós do Judiciário, para dar vazão a esse grande número de processos e entregarmos jurisdição em prazo razoável nos termos da emenda 45. Alguns processos ficam na Justiça por 10, 15 anos, o que o cidadão não espera quando entra com uma ação. Primeiramente que seja bem rápido, né, o processo. Pessoas ficam também acionando a Justiça sem a necessidade, sem antes tentar resolver alguns conflitos. Mas qual seria a saída para todos esses entraves? Pensar em resolver essa litigiosidade demasiada por meio da conciliação é uma iniciativa extremamente importante. E a AJUF ela está integrada nisso, porque nós entendemos que a conciliação deve antecipar ao litígio. É a solução que todos querem e que os juízes federais procuram. E para encontrar essa resposta, a troca de ideias e de experiências de sucesso é fundamental. Foi assim no segundo Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Esse evento ele revela uma preocupação da AJUF, não apenas com a classe em si, mas como essa classe trabalha. Nós vamos também facilitar a comunicação, facilitar o diálogo. Aqui, mais um novo trajeto está sendo traçado dentro de um caminho ainda jovem no judiciário brasileiro, o da conciliação e mediação.
Acordos entre as partes, sem conflito, é quando o diálogo vira sinônimo de solução. A sociedade brasileira ainda confia muito mais na solução do Estado do que na solução que possa ser encontrada pelas próprias partes, numa discussão, num diálogo. A conciliação é recente na prática, mas antiga na lei. Surgiu com o Código de Processo Civil em 1973. Já a mediação judicial é mais recente, prevista na Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que também criou os Sejusques, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, espaço onde são realizadas as audiências. A paz social chega mais brevemente, de uma forma mais pronta e diminui esse acervo todo do Estado, esses encargos. As soluções encontradas nos centros judiciários evitaram só em 2015 a entrada de pelo menos 270 mil processos no judiciário brasileiro. Isso em 8 estados, sem contar com as audiências nas Semanas Nacionais de Conciliação. Só em São Paulo, 138 mil casos foram finalizados com acordos. Em Minas Gerais, das 33 mil audiências realizadas, 42% delas tiveram solução conciliatória. Goiás obteve acordo em mais da metade das 32 mil audiências realizadas em um ano. E no Pará, foram quase 3 mil conciliações em 3.750 sessões. E isso faz com que a gente perceba efetivamente que precisamos resgatar o conceito do diálogo. Desde março deste ano, com o novo Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação passaram a não ser apenas uma opção, mas uma obrigação. A insegurança jurídica que se traz quando você tem um novo instituto, né, e as perspectivas que ele gera dentro do ordenamento jurídico, eles nos fazem refletir sobre o que pode dar errado. Mais uma vez, a importância de debater um tema novo. O novo CPC deu um ênfase muito grande na conciliação e a importância de eventos desse tipo é não só nos sensibilizar, mas ao mesmo tempo auferir e discutir experiências vitoriosas neste campo, experiências que tiveram êxito e, fundamentalmente, garantir um novo instrumental para o juiz na sua formação, agora com ênfase também na conciliação. Um debate importante não só para os juízes federais, mas para a sociedade. Afinal, o reflexo da aplicação das leis está na vida do cidadão. Nós temos 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. Isso significa que nós temos um processo para cada habitante. Não porque nós sejamos apenas 100 milhões, mas porque cada processo tem 2 partes. Então nós temos um processo para cada pessoa no Brasil. Isso é um número absurdo. E veja no próximo bloco os debates sobre a conciliação diante do novo Código de Processo Civil. Em instantes, aqui no Justiça para Todos. Até já! O novo Código de Processo Civil é fundamental para viabilizar a conciliação. Por isso, no segundo Fonacom, a legislação ganhou destaque. Com o CPC atualizado, a solução consensual de conflitos ganha mais força e se torna indispensável. Há apenas um dispositivo em que se diz explicitamente o que ela revelou. Desafios impostos pelo novo Código de Processo Civil. O tema abriu o segundo Fonacom. O novo Código de Processo Civil transformou o movimento de conciliação, de mediação, não mais como uma caridade pública ou como algo que estaria na boa vontade do juiz. Disse que
A mediação e a conciliação é norma fundamental do processo civil brasileiro. Ou seja, os juízes, os advogados, os membros do Ministério Público devem, em primeiro lugar, tentar uma solução consensual. Segundo o último levantamento feito pelo CNJ, levando em consideração os 100 maiores litigantes da Justiça Federal, o INSS aparece em primeiro lugar com 1 a cada 3 processos. Em segundo lugar, vem a Caixa Econômica Federal. Especialmente na Justiça Federal, que nós lidamos sempre com um ente público de uma das partes. E a conciliação com os entes públicos sempre precisa ser aperfeiçoada. Tem algumas limitações de interesse público, mas nós acreditamos que com esse trabalho nós vamos conseguir sempre aprimorar essa conciliação. E aí que entra a importância das parcerias. É um momento de reflexão, um momento de interação entre as instituições, entre a Justiça, né, Federal como um todo, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública, o Ministério Público, enfim. É um momento muito importante para a gente debater esse assunto. As instituições têm cada vez mais interesse no diálogo. Nós viemos reafirmar a parceria que a Ingea tem com a Justiça Federal, mostrar os resultados que foram produzidos por essa parceria, são mais de 1.100.000 contratos resolvidos em 15 anos, 140 mil audiências de conciliação com 53% de acordos. A Caixa, se não fosse essa parceria com a Justiça Federal, ela hoje seguramente estaria aí no topo dos litigantes, né? Hoje a Caixa tem um acervo considerado pequeno, mas muito por conta dessa parceria com a Justiça Federal. A Caixa Econômica tem uma meta para 2016, realizar 50 mil acordos. Bom para o cidadão e também para a empresa que acaba economizando. Conciliação extrajudicial, aquela antes de se pretender, antes que o cliente pretenda ajuizar qualquer ação judicial. E isso surgiu justamente, essa ideia surgiu justamente em razão dessa proximidade com a Justiça Federal. Se nós tivermos boas parcerias como a Defensoria Pública, a AGU, o Ministério Público Federal, participando conosco, orientando as ações, que são as questões judicializadas, com certeza isso será um sucesso sempre para a conciliação. Com o novo CPC, outro desafio é pensar também na formação dos profissionais. Afinal, dentro da sala de aula é moldado o futuro do judiciário. Quando nós nos formamos, nós estamos estudando na universidade, nós somos treinados para litigar. Nós somos treinados para fazer uma petição inicial, depois para fazer uma contestação e principalmente para recorrer. Isso é o ensino da faculdade. Hoje não há nos currículos escolares a disciplina de conciliação. Então nós não somos acostumados e nem treinados a conciliar. E assim as ideias vão surgindo e sendo aprimoradas. O FONACON é um evento que, por natureza, reúne todos os magistrados que são adeptos, que acreditam nos meios consensuais de resolução dos conflitos. E nada melhor do que aprender com experiências de sucesso. Ações de educação e de cidadania realizadas em comunidades carentes. O juiz federal Vladimir Vitovski mostrou que o trabalho da Justiça Federal na conciliação caminha junto com a necessidade social do país. Os desafios, né, de alcançar a comunidade, de ganhar a confiança da comunidade, né, e de romper com aquela cultura que a atuação do judiciário é só dentro do processo. Entendimento que a gente encontra até em temas aparentemente inesperados para uma solução em harmonia. A terceira região apresentou o trabalho desenvolvido com os índios no Mato Grosso do Sul e o programa de ressocialização de estrangeiros. E a questão da construção da escola indígena, né, que é uma questão palpitante, que ainda está em processo de negociação para se conseguir as verbas para construir a escola. Até a natureza pode ser incluída no entendimento processual. Se o meio ambiente é assunto da Justiça Federal, é tema de conciliação. Nós temos a questão dos caiçaras que ocupam terrenos de marinha também no Guarujá, né, na Baixada Santista, uma questão que também está sendo tratada pela equipe de conciliação de lá. Até o aspecto físico de uma simples sala de audiência é fundamental.
Afinal, um ambiente tranquilo promove a paz. Um ambiente físico mesmo, com a decoração adequada, com tudo preparado para que as pessoas que se dirigem para aquele lugar se sintam à vontade para aquilo. Liberdade para dizer sim a um acordo sem prejuízo para ninguém. E num país de diversidades de norte a sul, até a conciliação tem multi-experiências, compartilhadas num só lugar, entre juízes federais de uma ponta a outra do país. Cada região tem suas peculiaridades, suas vivências, suas condições diferenciadas, mas muito a compartilhar e muito a exportar de uma para outra. Aprimorar a conciliação e a mediação é necessário, já que as dificuldades ainda são muitas. Nós temos o desafio de uma legislação que verifica a nossa questão, mas não foi feita sob medida para a Justiça Federal. E toda ideia nova é válida para transformar a cultura do conflito em conciliação. Ainda há muito o que se fazer, né? É preciso que se conscientize cada vez mais o poder público. E quando a AJUF tem essa iniciativa de realizar um fórum com os juízes federais para discutir a conciliação na prática por aqueles que fazem a conciliação, isso é fundamental. E veja daqui a pouco os enunciados aprovados e as recomendações elaboradas pelos participantes do Fonacom em Santa Catarina. É depois do intervalo. O Justiça para Todos volta em instantes. Até já. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos sobre a segunda edição do Fonacom, realizado pela AJUF em Santa Catarina. No último dia do fórum, os magistrados formaram grupos de trabalho e aprovaram enunciados e recomendações que podem se tornar um caminho prático e eficiente para o judiciário no país. 7 grupos e em cada um temas diferentes. Esse evento é muito importante porque ele vai ao encontro da ideia de se mudar a cultura de conflito para uma cultura de conciliação, diminuindo o número de processos na justiça através da mediação e da conciliação pelo judiciário. Propostas formuladas para melhorar a solução de conflitos sem confrontos entre as partes em processos que se arrastam durante anos. Há conflitos que às vezes ficavam na justiça durante 10, 15 anos e que foram resolvidos através de conciliação com acordos em discussões em 2 meses, em 3 meses. Métodos que podem ser aplicados de uma ponta a outra do país. Na verdade, a conciliação ela não tem limite, ela é extremamente produtiva em várias áreas e em vários formatos e em várias metodologias. Às vezes o juiz tem uma questão ali para resolver, não sabe como fazer, fica pensando, enquanto o outro colega já teve o mesmo problema, já pensou sobre isso. Então, é muito importante essa troca de experiência entre os juízes federais de todo o Brasil. Direitos indisponíveis no contraponto da conciliação diante do poder público e da nova lei de mediação. Esse foi o tema do Grupo 1, pensar em soluções originais ao desafio que os juízes federais aceitaram por aqui e conquistaram. Nossos colegas são bastante criativos, né? Nós estamos tratando dos direitos transacionáveis, né, na nova lei de mediação. Mas, não obstante essa questão, o pessoal está buscando questões básicas da conciliação, porque a grande maioria trabalha com conciliação. A formação dos mediadores também foi um tema bastante discutido. Afinal, eles são a ponte para o sucesso de um acordo. O papel da universidade é nos ajudar a entender como agir melhor, como institucionalizar as práticas, como extrair daí roteiros, como
encontrar caminhos melhores, não reincidir nos erros, insistir nos acertos. É necessário um aprofundamento teórico, né? E também é necessário uma prática reiterada para a manutenção do instrutor nessa condição, para que ele possa permanecer nessa condição de instrutor. E chegar ao bom senso pode ser mais difícil do que parece. Existem casos complexos na conciliação, como o da Serra da Canastra, por exemplo. É uma tentativa lenta de entendimento entre moradores e governo federal que vale a pena. Afinal, entre os dois lados da história está uma área do Parque Nacional, uma parcela importante da natureza. E entre meio ambiente e sociedade, a decisão ideal é o acordo, mesmo que ele demore um pouco mais. Processos complexos como esse foram discutidos no fórum. São milhares, às vezes milhões de processos que têm fatos idênticos e questões jurídicas idênticas que se repetem. E para chegar a conclusões que sejam eficazes na prática, a importância de estar atento às novas legislações sobre o tema. São várias novas ideias, vários questionamentos também da necessidade de ter a conciliação com uma política institucional mais forte. Um dos debates foi a inclusão das instituições de ensino nessa história, com a estruturação da conciliação em demandas nas universidades envolvendo o meio ambiente. E a perspectiva que se encontrou no consenso é que hoje os juízes se encontram desmuniciados pelas estruturas, dos meios de realizar as perícias. Assim como o papel das universidades não podia ficar de fora, a formação inicial dos operadores da conciliação também faz toda a diferença e foi tema em outros grupos de discussão. Este aqui falou sobre a importância de levar para os currículos conteúdos mais específicos e também material pedagógico adequado para o treinamento de mediadores e conciliadores na Justiça Federal. O que a gente nota é que às vezes o material genérico não serve para as nossas particularidades, que às vezes ele é muito útil, mas que ele deveria ser adaptado, deveria ser complementado para as nossas peculiaridades com a presença constante de um ente público. É isso que a gente está tentando debater. Sendo assim, até conciliar à distância seria um procedimento ideal. Com a ajuda da tecnologia, isso até já é possível em alguns tribunais. Nós discutimos como vai ser a figura do conciliador ou do mediador nesse ambiente virtual, que pode ser feito através de fórum, de chats, As experiências de sucesso para quem deseja seguir o exemplo. Sempre tem mais alguma novidade que pode ser usada para ajudar tanto o cidadão quanto o judiciário. Gasto mínimo, rapidez. A estruturação de um manual de boas práticas dos tribunais regionais federais foi o assunto do último grupo de debate. As principais boas práticas referidas pelos 5 tribunais aqui reunidos e tentar criar uma espécie de manual para a distribuição e fornecimento aos magistrados que atuam com conciliação no Brasil inteiro. Desses grupos de trabalho saíram os enunciados e as recomendações, propostas enviadas aos órgãos superiores do Poder Judiciário para que possam ser colocadas em prática. No total, são mais de 30 sugestões, como a atribuição jurisdicional das centrais de conciliação, supervisão das centrais de conciliação no estágio dos profissionais da área, aperfeiçoamento constante dos cursos de formação e conciliação e acompanhamento por parte do CNJ, definição de critérios para uso dos meios eletrônicos e convênios que poderão ser firmados com as universidades pelo Conselho da Justiça Federal para desenvolver a conciliação da área socioambiental. Então, esses enunciados eles servem justamente para nortear. Olha, a JUF, no FONACOM, decidiu que determinado assunto deva ser procedido dessa maneira. Então, o juiz que ele está lidando cotidianamente com aquele problema, ele vai no enunciado e verifica que aquela é a conduta que a maioria dos juízes federais está indicando. E para fechar o segundo Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, foi lançada a Carta de Florianópolis. O próximo FONACOM já tem local para acontecer. A cidade escolhida foi João Pessoa, na Paraíba. Pelo jeito, valeu e vale a pena tentar fazer da justiça um mediador forte que usa o diálogo para dar fim às disputas. Afinal, para se fazer justiça, mais vale o equilíbrio.
E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.